É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Bom, é apropriado que, tendo estudado Jeremias, continuemos a estudar Lamentações. Estão juntos na sua Bíblia exatamente porque aqui vemos Jeremias chorando. É um dos livros mais tristes de toda a Bíblia. É tão triste quanto Jó, mas Jó é triste por causa de uma tragédia pessoal, ao passo que Jeremias está chorando por causa de uma catástrofe nacional, algo que aconteceu para o seu povo, sua nação. E especialmente a cidade que ele ama, Jerusalém, foi escrito em lágrimas. Me lembro de ter recebido uma carta de um homem que, depois de ter se convertido, ele morava em um país onde era uma coisa bem terrível se tornar um cristão, e queimaram toda a sua casa, com sua esposa e seus filhos dentro dela. E todos pereceram naquele incêndio. E ele escreveu para me contar sobre isso e ele usou tinta azul para escrever, e até hoje eu vejo aquela carta. E as suas lágrimas caíram sobre a carta e a tinta estava borrada. E ainda assim pôde dizer, eu os perdoo, porque Cristo perdoou a mim. Naquele país custava a sua vida ou a vida de sua família para se tornar um crente no Senhor Jesus Cristo. E é assim que eu sinto ao ler Lamentações, dá para ver as lágrimas caindo nas páginas e borrando toda a tinta. Ele derramava o seu coração em lágrimas. Na versão grega do Antigo Testamento, o nome é simplesmente lágrimas. E no hebraico, o nome é simplesmente como. Porque é a primeira palavra do pergaminho. Como. Mas no grego, o nome é lágrimas e no latim, de onde vem a palavra lamentações, o significado também é lágrimas. Portanto, aqui temos um livro muito, muito triste. A gente consegue achar pouquíssimas palavras de conforto. Foi escrito depois que ele viu a cidade de Jerusalém total e completamente destruída. Tente imaginar a cidade de Hiroshima na sua cabeça. E depois imagine Jeremias olhando a cidade de Deus, Jerusalém, e o templo, e foi só isso que ele via. Toda a cidade, arrasada ao chão, e queimada e desolada. Foi um cerco terrível, o último, bem terrível. Mães comiam os próprios bebês e até a placenta de mulheres que haviam dado à luz. De tanto desespero. A coisa foi muito, muito triste. E ele chora. Agora, sabemos que Jeremias era um poeta, porque a maioria de suas profecias estavam na forma poética. Sabemos também que era um músico e compunha canções. Há um relacionamento bem impressionante entre a profecia e a música. O espírito de profecia inspira poesia e música. Quando Zacarias profetizava, ele pedia que tocassem música para ele e depois ele profetizava. Ezequiel também. E Davi era o maior profeta, em um certo sentido, no Antigo Testamento, depois de Moisés e Elias. E quando ele morreu, Davi agradeceu a Deus por ter sido o profeta e o doce salmista de Israel. E quando ele procurava um mestre do coral, ele sempre procurava um profeta para dirigi-lo. Como seria bom fazermos isso hoje? Quando eu era uma criança, diziam nas igrejas o seguinte: se o diabo quiser entrar na sua igreja, ele participa do coral. Porque quando a música perde o rumo e se torna profissional, não serve a Deus. E por isso que Davi tomava o cuidado de dizer, eu quero cantores que sejam videntes. E ele colocou pessoas como Asaf como dirigentes do coral, porque ele era uma pessoa profética. E via as coisas como Deus as via. Nós somos muito abençoados quando os músicos da nossa igreja são proféticos e enxergam as coisas como Deus as enxerga. Mas, infelizmente, nós entregamos o ministério de música a cristãos jovens e inexperientes. Isso é tão errado. Não tem a maturidade de ver o que Deus quer ver na música. E não é justo para com eles também. De qualquer forma, Jeremias também compunha músicas e também compôs um outro lamento, que é mencionado no livro de Crônicas. E foi quando o rei Josias cometeu um erro contra a palavra do Senhor, achou que poderia derrotar os egípcios e foi morto em Megiddo. E assim como Davi
lamentou sobre Saul e Jonatas, quando eles foram mortos na batalha contra os filisteus, Jeremias compôs um lamento para a nação inteira cantar quando o jovem rei Josias foi morto. E o seu reinado justo terminou antes da hora. Então Jeremias estava acostumado a escrever essas lamentações. E essa é uma canção que foi escrita por uma pessoa que presenciou tudo. Foi escrito por uma testemunha ocular. Quero que imaginem Jeremias em pé, olhando os prédios destruídos e as ruas desertas desta cidade. Todos foram levados. Os babilônios não mexeram com ele. E dá para a gente ouvi-lo em pé ali, dizendo, não é nada para vocês? Vocês que estão passando? Vocês não ficam emocionados por essa visão tão horrível? Porque ainda havia algumas poucas pessoas na terra e de vez em quando passavam por ali. Isso não lhes afeta? Vocês que estão passando, é assim que começa o livro. E é um lamento bem impressionante. Está dizendo, olhe, dá uma olhada. Olhe bem, isso não lhe toca lá no fundo de seu ser. Mas, ao mesmo tempo, todo o livro é composto de uma forma artificial. É uma obra composta, não são seus sentimentos que estão fluindo espontaneamente. O livro é estruturado de uma forma muito cuidadosa. E aqui, pelo menos, os capítulos estão no lugar certo. Aleluia! E, na verdade, o livro é composto de 5 canções. 5 lamentos. E foram compilados de uma forma linda e cuidadosa. Então há uma pequena contradição aqui. Por um lado, ele está derramando as suas emoções sobre a cidade, mas ao mesmo tempo ele está compondo tudo isso de uma forma meio artificial. E a estrutura que ele usa é o que nós chamamos de acróstico. E um acróstico usa as letras do alfabeto como um tipo de estrutura da sua canção ou poesia. E aqui temos 5 poesias e pelo menos 4 delas são poesias acrósticas. E, portanto, ou elas têm 22 versículos ou múltiplos de 22. Porque o alfabeto hebraico só tem 22 letras, ao passo que o nosso alfabeto tem 26. Nosso alfabeto é A, B, C, D, E, etc. 26 letras. Mas no hebraico são só 22 letras. E como vocês sabem, no hebraico não havia vogais. A, E, I, O, U só usavam consoantes. Portanto, coelho seria C, L, H. Portanto, usavam 22 consoantes e não usavam vogais. Por isso que eles só tinham 22 letras comparadas às nossas 26. A primeira poesia tem 22 estrofes, uma para cada letra, com 3 versos para cada estrofe. Portanto, cada um dos 3 versos começa com a letra A na primeira estrofe. E depois na próxima estrofe, são 3 versos começando com B, e assim por diante. Então, isso é um acróstico. Agora, a segunda poesia foi escrita para ser cantada. E é também um acróstico com 22 estrofes, com 3 versos para cada estrofe. E cada verso começa com uma letra. Mas o terceiro é muito mais comprido e há 66 estrofes, cada um com 3 versículos. Me desculpe, eu falei errado. Os 3 versos não começam com uma letra. Só o primeiro verso começa com uma letra. Mas aqui temos 3 estrofes para cada letra. Cada uma com 3 versos. Então é 3 vezes mais comprido. E este é o capítulo principal que vamos estudar. O quarto volta a ter 22 estrofes, com 2 versos para cada estrofe. E mais uma vez, o primeiro verso começa com a próxima letra do alfabeto. O único que não acompanha as letras do alfabeto é o último. E este capítulo não é acróstico, mas na verdade ainda tem 22 versículos. Então a construção é meio artificial, mas é algo que foi bem pensado. Aí eu fico imaginando, por que ele usou uma estrutura tão estranha como o alfabeto para expressar os seus sentimentos? E uma das explicações é que talvez assim seria um pouco mais fácil de ser lembrado. E depois eu pensei, bom, talvez expresse a sua dor total, a sua dor de A a Z. É como se ele estivesse dizendo, bom, a minha dor é de alfa a ômega. É do começo ao fim, a minha dor é total.
E eu pensei, bom, isso também não faz sentido, tentando exprimir todos os seus sentimentos. E depois eu tentei um pequeno experimento, não sei o que vocês vão achar disso. Peguei um pedaço de papel, e aqui está. E escrevi todas as letras do alfabeto A, B, C e D, as 26 letras do nosso alfabeto. E pensei, será que isso vai me ajudar a detalhar o ensinamento sobre Lamentações, os temas de Lamentações? Será que o alfabeto lhe ajuda a se expressar quando é difícil colocar as coisas em palavras? E descobri que é exatamente isso que acontece. E eu gastei menos de 2 minutos para escrever as Lamentações de Jeremias segundo as letras do alfabeto. E pensei, por isso que ele deve ter usado o alfabeto. Porque achava tão difícil exprimir os seus sentimentos em palavras que ele simplesmente escreveu o alfabeto. E descobri que é muito mais fácil compor uma lamentação quando se tem um ponto de partida com uma letra. Estão me entendendo? Porque assim limita as palavras que podem ser usadas. E eu gastei pouco mais de 1 minuto e meio para escrever isso aqui. Não é nenhuma obra de arte, mas simplesmente fluiu porque a letra me dava um ponto de partida. Entenderam? O acróstico foi escrito em inglês e traduzido, mas acho que vai ajudar a entender o livro de Lamentações. Então eu escrevi A, B, C e D e depois comecei a escrever. Terrível é a vista da cidade arruinada. Sangue flui pelas suas ruas. Uma catástrofe caiu sobre o meu povo. Terrível é a sua sorte. Cada casa foi destruída, famílias são separadas para sempre. Deus prometeu que faria isso. Santo é o seu nome. Estou exausto com tanto chorar. Meu espírito está quebrado. Deixe-me morrer como os outros. Minha vida não tem mais sentido. Nunca mais darei risada ou dançarei de alegria. Por favor, me conforte, Senhor. Aquieta o meu espírito. Me faça lembrar de seus planos futuros. Salva o teu povo do desespero. Diga-lhes que ainda os ama. Compreenda os seus sentimentos. Despeja a tua ira sobre os seus destruidores. Extermina os nossos inimigos. E novamente te exaltaremos, zelosos pela tua reputação. E descobri que abordei cada nota que é expressa em Lamentações. E simplesmente anotar o alfabeto me ajudou a fazer isso. E então fez sentido porque ele usou o alfabeto. Ele queria expressar os seus sentimentos de uma forma escrita, mas não sabia onde começar. Então ele anotou o alfabeto como ponto de partida. E eu senti isso, talvez eu esteja errado, mas eu senti, ei, isso explica por que ele fez isso. Lhe ajudou a colocar para fora, pensar de uma palavra que começava com a próxima letra para prosseguir. Bom, eu não sei o que vocês acharam disso. Mas precisamos lembrar o passado para aprender com ele. Depois comecei a perguntar por que ele escreveu tudo isso. E aí percebi que ele queria que outros chorassem com ele e cantassem essas canções. E eu acho que ele queria mandar isso ao povo que fora levado para o exílio, para que eles pudessem expressar seus sentimentos também. Uma das coisas mais importantes depois de passar por um desastre é expressar seus sentimentos. Lamentar. É tão errado esperar que uma pessoa que perdeu um ente querido seja corajosa e não derrame uma lágrima. Isso é tão errado. Precisamos ajudar as pessoas a colocar para fora. E tanto os judeus quanto os católicos são os melhores em lidar com essas perdas, porque eles têm essas vigílias, onde as lágrimas são encorajadas. E em toda a Bíblia, as lágrimas são encorajadas. Põe para fora, não reprima, mas infelizmente nas escolas da Inglaterra, o estoicismo, que veio do estoicismo dos gregos, ensina que os sentimentos não devem ser expressos. Mantenha compostura. Infelizmente, nós admiramos as pessoas que não choram. Na civilização ocidental, isso é uma coisa que veio dos gregos. Veio dos gregos e não dos hebreus. Um vice-presidente americano começou a chorar durante um dos seus comícios. Nunca mais quiseram ouvir falar dele. Não queremos um presidente que chora. A mesma coisa aconteceu com Bob Hawke na Austrália. Estava num programa de televisão e o entrevistador perguntou-lhe sobre sua filha viciada em drogas. E ele começou a chorar. E infelizmente os australianos durões nunca mais o respeitaram.
Mas em Israel, um homem nunca chegaria a ser primeiro-ministro se não pudesse chorar sobre o túmulo de um soldado israelense. Porque, segundo os judeus, tem que ser um homem para chorar. Interessante, não é? Por isso que Jesus chorou abertamente sobre Jerusalém, assim como Jeremias faz aqui. Chorar não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Alguém que sabe chorar. Bom, vamos ver as poesias. O que eu reparei depois sobre as poesias é que o pronome pessoal sempre muda em cada capítulo. Na primeira poesia, o pronome pessoal é ela, falando da cidade e aos habitantes da cidade, que são chamados filhas de Jerusalém. E cidades normalmente são consideradas femininas, assim como os habitantes da cidade. Isso é uma tradição mesmo aqui na Inglaterra e em Israel também. Portanto, cidades são mulheres. E no final do livro de Apocalipse, Babilônia é ela, a prostituta imunda, e Jerusalém também é ela, a noiva que desce dos céus. Então, o primeiro fala da cidade e seus habitantes. E no segundo capítulo, ou poesia, o pronome pessoal é ele. E é uma poesia sobre a pessoa que causou este desastre, ele. Fala de Deus. E na terceira poesia, o mais comprido, é bem pessoal e fala do próprio Jeremias. E o pronome é eu. É muito pessoal. E depois a sua visão se estende às nações. E ele fala sobre eles. E fala daqueles que atacaram a cidade de Jerusalém. E finalmente ele se identifica com o povo que foram levados ao exílio, que um dia voltarão, e ele fala nós. Então isso é muito importante. Ao estudar a Bíblia, observe cuidadosamente as pequenas palavras, os pronomes pessoais. São dicas do que se trata. Sabe, se você apenas ler Lamentações, como muitos já fizeram, chegará ao fim sem nem reparar que há 5 temas bem diferentes aqui. Eu dei um título a cada uma. A primeira poesia eu chamo de Catástrofe. Vejam a cidade arruinada e suas filhas. A segunda poesia eu chamei Causa. Ele fez isso. Deus fez isso. E fez isso por causa de nossos pecados. E a terceira poesia é a cura. Ele compreende na sua vida que a misericórdia de Deus ainda está disponível e a sua fidelidade ainda está lá. E ele clama por essa fidelidade. Vou falar de todos esses depois. Depois temos as consequências. O que vai acontecer por causa de tudo isso. E, finalmente, o clamor de seu coração. Nós. E ele intercede pelo futuro de seu povo. Bem tocantes essas poesias. Vamos passar por elas com maiores detalhes. Acho que eu não preciso falar muito mais sobre a primeira, a catástrofe, porque todos nós sabemos o que aconteceu. A cidade toda foi sitiada e depois destruída e arrasada, pedra por pedra, já não existia mais o templo, as casas foram derrubadas, o povo tinha ido embora, era uma ruína. Vazia, desolada. E a descrição disso na primeira poesia é vívida. Na segunda poesia, ele encara o fato de que nada disso precisava acontecer. Isso é o que mais lhe entristece. Poderia ter sido evitado. Se tivessem prestado atenção aos seus últimos conselhos, de se entregarem aos babilônios e não tentar lutar contra eles, a cidade ainda estaria de pé. É isso que lhe chateia. Foi tudo completamente desnecessário. Sabe, quando você vê pessoas arruinadas porque não ouviram o seu conselho, é muito doloroso. Quando você sabe que todo aquele sofrimento poderia ter sido evitado. E essa segunda poesia externa a angústia mental de Jeremias. Que Deus teve que fazer aquilo porque ele prometera fazer isso, mas ele poderia ter mudado de ideia se eles tivessem se arrependido. Era tão frustrante. Desperdiçaram a chance que Deus tinha dado para eles. Isso aparece muito nessa segunda poesia. E em cada poesia, a ira de Deus é mencionada 5 vezes. Porque chega uma hora que a ira de Deus transborda. Há 2 tipos de ira na Bíblia. Há a ira que entra e há a ira que sai. E vou perguntar daqui a pouco qual tipo de ira é problema para você.
Quando é ira que entra, você fica quieto e silencioso. E aquilo fica ardendo por dentro. É ira lenta, fica ali fervilhando. E fica ali fervilhando por muito tempo. Depois tem a ira rápida, que você externa, que explode e depois acaba. Com qual tipo de ira você prefere conviver? Mas todos têm um problema com ira. Algumas pessoas têm os dois tipos de ira. Vamos ver as mãos agora. Quem tem uma ira interior, aquela ira que fica fervendo por dentro? E quem tem uma ira que explode, que sai? Eu não levantei a mão nenhuma das vezes. Acho que é mais o segundo. Mas que tipo de ira você acha que Deus tem? O primeiro ou o segundo? A resposta é ambos. Quem aqui já colocou uma panela com leite no fogão e depois esqueceu-se dele? E de repente, você sai correndo pela cozinha para tirar aquela panela do fogo e está tudo queimado. Se você tivesse ficado lá e vigiado, jamais teria acontecido, porque assim que borbulhasse você veria. Antes de começar a subir, aquela bagunça não teria acontecido. A ênfase que a Bíblia dá sobre a ira de Deus, assim que ela começa a borbulhar, dá para evitar que transborde. Mas se não tiver os olhos fitos em Deus para ver quando está irado, só vai perceber quando o leite derramar e desastre cair sobre você. Paulo fala sobre isso no livro de Romanos, sobre a ira de Deus. É o mesmo ensinamento. E o que ele diz em Romanos 1 é que a ira de Deus já está borbulhando e que todos os sinais são bem visíveis. E ele conta quais são estes sinais, um dos quais é o aumento da homossexualidade. Sabia que isso era um sinal da ira de Deus começando a borbulhar? As pessoas trocam os relacionamentos naturais para aqueles que não são naturais. Um outro sinal é comportamento antissocial e o desmoronamento da família. Todos estes são sintomas, se estiver vigiando, que mostram que a ira de Deus está borbulhando contra o povo. E isso vai continuar até que transborde, e aí todos vão saber que ele está irado. No livro de Apocalipse é a mesma coisa. Portanto, nós temos essa ira de Deus em todas as 5 poesias. E o problema de Jeremias é que quando estava borbulhando, ninguém levou a sua ira a sério. E foi por isso que transbordou. E veio a crise. Como precisamos estar cientes dos sentimentos de Deus, para sabermos quando a sua ira está borbulhando contra nós, para que não transborde. Mas essa é a ira de Deus. Agora, a terceira poesia é pessoal e há uma frase muito linda nela, que vamos cantar daqui a pouco porque tornou-se um dos nossos hinos favoritos. Ele percebe que Deus poderia ter exterminado todo o povo na sua ira, mas não o fez. Os enviou à Babilônia, mas ainda estavam vivos. O povo não fora exterminado. A nação ainda era uma nação. E declara: por causa da tua misericórdia não somos consumidos. Consumidos ou totalmente aniquilados. E ele exalta a misericórdia de Deus naquela terceira poesia. A ira está lá, mas ele louva a sua misericórdia. Agora, às vezes me sinto um cristão logo cedo de manhã. Nem sempre. Mas às vezes ao acordar me sinto um cristão. Não me sinto muito cristão no meio da noite, quando os australianos adoram me ligar. E a minha resposta quando atendo o telefone não é muito cristã. Uma vez esse irmão me ligou e disse: queria falar com você antes de você dormir. E eram 3 da madrugada. E disse: tem um relógio novo que marca o horário em todas as cidades do mundo. E eu perguntei: você acertou o relógio? Bom, de qualquer forma, às vezes quando acordo de manhã, eu me sinto cristão. Então eu desço para a cozinha para fazer o chá. Sabe, minha esposa sempre teve que ter sua dose diária de chá. Eu não, até me casar, mas agora tenho que ter chá diariamente para me animar. Então eu desço e saio pela porta da frente, quando não há leite na geladeira, e pego 2 litros de leite. E volto para dentro com o leite. É muito frio lá fora. E toda vez que eu faço isso, eu me recordo de um versículo de Lamentações 3. Tua misericórdia se renova a cada manhã. E ao voltar para dentro, eu me recordo rapidamente das misericórdias de Deus. Minha saúde é razoável para alguém da minha idade. Isso é misericórdia, não é um direito. Tenho trabalho para fazer. Isso não é um direito, é misericórdia.
Temos um lar, temos um telhado sobre nossas cabeças. Não é um direito, é misericórdia. Eu não mereço nada disso. E então podemos dizer: Pai, tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe, o mundo funciona pelo mérito, M-E-R-I-T-O. Vivemos numa meritocracia. Quem trabalha tem. Mas no reino dos céus, o fundamento da vida é misericórdia. Misericórdia. O mundo fala sobre direitos e segura o punho assim: eu exijo os meus direitos. O cristão diz: eu não tenho direitos. Eu não mereço nada. Portanto, tudo que eu recebo é misericórdia. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É uma frase linda. E está lá bem no meio desta poesia, bem pessoal, que fala de seus próprios sentimentos. E ele consegue superar a sua dor, compreendendo que Deus não consumiu todos, mas na sua misericórdia manteve alguns deles vivos. E que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amo essa poesia e vamos cantá-la daqui a pouco. Daí ele prossegue. E agora o pronome é eles. Está falando de outras pessoas, não de si mesmo. E ele se recorda que quando as pessoas se arrependem, Deus pode curar o problema. Mas se não se arrependerem, ele tem que castigar. Me perdoe, eu misturei um pouco aqui. Não é a cura. São as consequências do não arrependimento. São o que ele viu. E ele quer que todos saibam disso. Eles lá fora. Ele quer promulgar a mensagem. E daí ele prossegue desta poesia ao clamor. E a última poesia é simplesmente uma oração. É um clamor pela misericórdia de Deus para restaurar a nação um dia e trazê-los de volta para a sua terra. Um outro tema que aparece em todas as 5 poesias, além da ira de Deus, a sua indignação, é a misericórdia de Deus. E há um outro tema que aparece em todo o livro também, e esta é a palavra pecado. Eu li alguma coisa outro dia e não acreditei. Eu fui checar e é verdade. Quase toda a página do Antigo Testamento contém a palavra pecado. Às vezes só a palavra, outras vezes a ação. Mas o Velho Testamento é cheio de pecado. O Novo Testamento é cheio de salvação. Há salvação em quase toda a página. Mas no Novo Testamento é pecado. E Jeremias reconhece honestamente que é o pecado que causou tudo isso. Ele clama a Deus por misericórdia. Pecado merece castigo. Mas ele clama a Deus que tenha misericórdia de seu povo. Misericórdia para restauração. Por isso que o nome do livro é Lamentações, plural. Porque na verdade são 5 canções diferentes de lamento e tristeza. Vamos prosseguir. Até o dia de hoje, o livro inteiro de Lamentações é cantado uma vez por ano em cada sinagoga. É cantado numa data muito especial, é o 9º de Aviv. A pronúncia de B é V em hebraico. Dia 9 de Aviv, que é o mês de julho no nosso calendário. É cantado todos os anos, porque essa é a data exata em que os babilônios destruíram o templo. Então, todos os anos, até hoje, os mesmos judeus que lembram o êxodo na Páscoa se lembram da perda do templo no dia 9 de Aviv. Vá à sinagoga no dia 9 de julho para ouvi-los cantar. E cantam com tanta tristeza nas suas vozes. Ouvir um rabino lamentando, sabe, eu nunca vi uma música que cortasse tanto o coração. Uma vez me convidaram para pregar do lado de fora do Yad Vashem, em Jerusalém. É o memorial ao Holocausto. 6 milhões de mortos. E havia centenas de judeus e cristãos no pátio do lado de fora, perto da fileira de árvores que celebram os gentios justos. Há uma árvore para Corrie ten Boom, por exemplo, e outros que salvaram os judeus do Holocausto. E eu estava lá e começou com Mervyn Miller Watson, do Canadá, cantando e tocando um lamento. Miller Watson ficou em pé com seu violino e tocou no mesmo espírito do lamento. Aí um rabino de barba se levantou
e cantou. Lamentações, eu nunca ouvi nada igual. E depois eu tive que pregar, depois daquilo. E era para fazer isso 2 dias seguidos. Mas a presença de Deus foi tão poderosa naquele dia que não pudemos repetir. Eu disse, não posso fazer de novo. Foi muito poderoso, como esse livro nos toca. E toda a história parecia ser externada naquela canção. E você pode ouvir isso se for a uma sinagoga no dia 9 de julho. E o que mais impressiona é que 9 de Abib, ou Aviv, como eles falam, não é apenas o dia em que eles perderam o primeiro templo. É exatamente o mesmo dia em que Tito veio em 70 depois de Cristo e destruiu o segundo templo. Na mesma data, quando estavam lamentando a perda do primeiro, perderam o segundo. E claro, Jesus predisse isso. E isso nos traz a um ponto muito importante. Assim como Jeremias veio para avisá-los sobre a perda do primeiro templo, Jesus veio para avisá-los sobre o segundo. E é por isso que Jesus e Jeremias são associados tantas vezes. Quando Jesus perguntou aos discípulos, quem que os homens dizem que eu sou? E disseram, alguns falam que tu és Jeremias, que voltou. Tu és uma reencarnação de Jeremias. Por que fizeram essa ligação? Bom, porque o próprio Jesus o fez. Ele era o bom pastor. Que Jeremias predisse, ele era o rei davídico, ele era o redentor, o grande médico. Mas mais do que isso, a vida de Jeremias era um paralelo perfeito à vida de Jesus. Os inimigos de um homem serão aqueles da sua própria casa. Jeremias e Jesus falaram isso, porque a primeira vez que tentaram matá-lo foi na pequena cidade de Nazaré, onde ele fora criado. Tentaram jogá-lo do precipício. O paralelo é impressionante. Jesus escapou ileso de 5 tentativas de assassinato. Como Jeremias, a sua vida esteve prestes a acabar mais de uma vez. Tentaram apedrejá-lo, tentaram jogá-lo de um precipício, pode ler. Foram 5 tentativas, mas cada vez Jesus escapava e dizia, meu tempo ainda não chegou. E quando Jesus purificou o templo, entrando com um chicote contra os judeus, que estavam transformando o templo em um centro ganancioso de comércio, o que foi que ele disse? Citou Jeremias. Como ousam transformar a casa de meu pai num covil de ladrões? Jesus era um Jeremias. E o povo, em geral, enxergava isso. E ele falou sobre isso. Ele disse, vocês matam os profetas e depois edificam os seus túmulos. O próprio Jeremias disse uma vez, eu me sinto como um cordeiro levado para a matança. Isso lhe faz lembrar de quem? Uma das coincidências mais impressionantes é o seguinte: ao norte de Jerusalém há uma caverna, onde há uma tradição judaica muito forte. Chamam-na da Gruta de Jeremias, porque acreditam que foi naquele lugar que Jeremias orava quando estava sozinho e sentido solitário e magoado. E você pode ir visitar aquela gruta, é uma caverna lá na encosta, chamada Gólgota. É logo ali virando a esquina do sepulcro do jardim e o Morro da Caveira. A Gruta de Jeremias fica ali do lado do lugar onde Jesus Cristo morreu na cruz. Uma vez passei a noite naquele morro, dentro do morro, eu passei a noite numa caverna, perto do túmulo. Não dormi nada. Foi uma experiência incomum, deitado ali num colchonete, dentro da caverna, perto de onde Jeremias orava, e logo debaixo da cruz, e perto do sepulcro vazio. Há uma ligação constante entre Jeremias e Jesus. Uma das coisas que Jesus disse, subindo ao Calvário, é uma das provas que eu sempre dou. Quando eu quero testar o conhecimento bíblico das pessoas, eu digo, vou lhes dar uma prova ou uma declaração, uma frase, e você vai me falar se vem do Antigo Testamento, Novo Testamento ou de William Shakespeare. Aí eu peço que votem sobre isso. A frase é a seguinte: se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Foi o que Jesus disse ao carregar a sua cruz, quando ele disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas, porque os dias estão chegando. E estava falando para o ano 70, 40 anos adiante. 40 anos é o período de teste. Deus deu aos judeus 40 anos para corresponderem
ao seu filho crucificado e ressurreto. Mas não o fizeram, e 40 anos depois, o templo foi arrasado novamente. Os paralelos são impressionantes. Mas eu quero terminar. Por que o livro de Lamentações está na nossa Bíblia? Por que temos que ler esse livro? Bem, há dois motivos. Um é que a igreja pode sofrer o mesmo destino. Há dois destinos adiante dos crentes no Novo Testamento. Um é choro e lamentações e ranger de dentes. Cada vez que Jesus falou isso, estava falando com seus próprios discípulos. E o outro destino possível, para nós como povo de Deus, é que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Então, num certo sentido, os destinos que nos esperam são chorar para sempre ou Deus enxugar as nossas lágrimas. Adoro esse versículo. Eu consigo ver Deus tirando um grande lenço e dizendo: você não precisa chorar mais nunca. Vem aqui, vou enxugar essas lágrimas. É isso que um bom pai sempre faz. E essa frase aparece 2 vezes no livro de Apocalipse. Deus enxugará todas as lágrimas. Ou você vai chorar para sempre, ou Deus enxugará as suas lágrimas. E não somente isso, mas o mundo também enfrenta isso. Porque o livro que cita Jeremias e Lamentações, mais do que qualquer outro, é o livro de Apocalipse. Metade das citações de Jeremias estão em Apocalipse e se aplicam à cidade de Babilônia, que é o grande centro financeiro mundial. A cidade que será destruída. E quando Babilônia for destruída, o mundo lamentará sobre ela. Mas os cristãos cantarão o coro de aleluia. Poucas pessoas que ouvem o Messias de Handel e aquele magnífico aleluia, 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 vocês conhecem? Poucos percebem que é uma celebração do mercado de ações que acabou de falir. E todos os bancos do mundo estão quebrados. E todo o sistema que o homem construiu entrou em colapso. E as únicas pessoas que vão cantar naquele dia são os cristãos. Todos os demais estarão lamentando e chorando. Então, esse capítulo 18 de Apocalipse termina com uma citação após outra de Jeremias e Lamentações, e termina: ai, ai da grande cidade. Em apenas 1 hora ela foi completamente destruída. Então é uma canção apropriada que um dia o mundo cantará. Mas enquanto o mundo canta isso, nós cantaremos o coro de aleluia. Porque Deus fará descer dos céus uma nova cidade para a terra. A nova Jerusalém, como a noiva, adornada para seu marido. E é lá que vamos viver. Numa nova terra, em uma nova Jerusalém, para sempre e sempre, com nosso Pai, seu Filho e o Espírito. Amém.